Olá, galera concurseira. Meu nome é Alexandre Portela e a gente está vendo equações modulares. Cara, a equação modular depende da definição do módulo. E módulo é uma coisa que obrigatoriamente é maior ou igual a zero. Ou seja, ele nunca poderá ser negativo. Tá? Ou é zero ou dá um número positivo. Jamais poderá ser um número negativo. Então, o módulo é uma operação que troca o sinal. Quer dizer, no caso de um módulo, se eu falar para você módulo de x, ele não fará nada se o número for positivo ou igual a zero. Se o número é positivo ou igual a zero, ele não faz nada. Porém, se o número for um número negativo, e aqui eu botei menor ou igual, no caso somente negativo, menor do que zero, esse módulo multiplica o valor que está dentro por menos 1. Ou seja, ele muda o sinal. A ideia aqui fica legal para o seguinte, olha só. Raiz, no caso, módulo de 3 igual a 3. Quer dizer, se esse número é positivo, o módulo não faz nada. Porém, se esse número é negativo, ele multiplica por menos 1 e troca o quê? O sinal. Então, se ele era menos 3, ele vira o quê? Mais 3. Agora, gente, cuidado, pelo amor de Deus, se liga nisso aqui. É impossível um módulo me dar um resultado negativo. As pessoas demoram a entender isso. Módulo não pode dar resultado negativo. Perfeito? Módulo sempre dá resultado, número positivo ou igual a zero. Se isso acontece, esse troço é impossível e a gente usa uma notação que é a notação assim, ó. Não existe dentro do conjunto dos números reais. Isso não existe. Perfeito? É impossível. Ok? Então, módulo jamais será um número negativo. Cara, para a gente estudar isso aí, é tipo de equações modulares, perfeito? Você está vendo aí? Esse tipo de equação modular aí acontece da seguinte maneira. Tipo 1, equação modular quando ela é um número negativo. Cara, uma equação modular dando um número negativo é sempre impossível. Vai ser sempre solução conjunto vazio. Porque um módulo jamais poderá dar número negativo. Lembra disso? Então, x mais 1 igual a menos 3, isso é impossível. O módulo não pode dar um número negativo. Tudo bem? Tipo 2, uma equação cujo resultado é um número real. Como assim, Portela, um número real? X mais 1 igual a 6. Repara que eu tenho uma equação entre módulos. X mais 1 igual a 6 é a minha equação. Cara, se esse x mais 1 for um número maior que zero ou igual a zero, você nada faz. Ele fica do jeito que está. Então você pega esse 1, joga para o outro lado, como você está vendo ali. Ele vai menos 1, x igual a 5. Show? Se esse valor x mais 1 for um número menor do que zero, aí ele vai com sinal trocado. Agora, repara que eu troco o sinal sempre do número, sempre troco o sinal do segundo membro, porque é melhor do que ficar trocando o sinal do primeiro membro inteiro, que é grande pra caramba. Perfeito? Então, quando você joga esse 1 para o outro lado, você vê que ele vai como menos 1 e x igual a menos 7. Agora, um cuidado que todo mundo reclama, e eu estou sempre chamando a atenção, e daqui a pouco você vai ver. Você sempre tem que fazer o teste. Você sempre tem que testar as raízes no módulo para ver se vai dar verdadeiro. 5 mais 1 é 6. Show. Menos 7 mais 1 é menos 6. Só que saindo do módulo ele vai dar mais 6. Então, solução verdadeira, as duas raízes estão valendo menos 7 e 5. Portela, você está dizendo para mim que se uma dessas raízes não valer, ela não entra na solução. Perfeito? Se uma dessas duas raízes não bater certinho no módulo, ela não entra na solução. Perfeito? Tudo bem? Bom, vamos ver o tipo 3, cara. O tipo 3 é quando você tem módulo da equação igual a uma equação. Tipo aqui, 4x mais 3 igual a menos 3x mais 7. Não muda em nada. O que acontece? Se 4x mais 3 for um número positivo ou igual a zero, não acontece nada. Então, jogando esse 3x para cá, ó, menos 3x para cá e esse 3 para cá, você vai chegar à conclusão que x é igual a 4 sétimos. Só que toda vez que eu pego um troço desse, eu prefiro testar logo na hora. Tá? Como é uma equação igual a uma outra equação, eu prefiro testar isso logo na hora. Então, testando aqui, ó, 4 vezes 4 sétimos mais 3 é igual a menos 3, 4 sétimos mais 7. Você vai ver que vai bater 37 sétimos igual a 37 sétimos verdadeiro. Essa solução está valendo, pode ir para a nossa solução. Agora,
se esse módulo for um número negativo, 4x mais 3 menor que zero, ou seja, aquilo que está dentro do módulo é um número negativo, você tem que trocar o sinal dele. Cara, trocar o sinal pode ser tanto do primeiro quanto do segundo membro, não vai fazer diferença. Mas você tem que trocar o sinal. Então, menos 4x, menos 3 é 3, menos 3x mais 7. Jogando 3x para cá, o menos 3x e o menos 4 para cá, você vai chegar em x igual a menos 10. Lembre-se, teste. 4 vezes menos 10 mais 3 vai me dar menos 3 vezes 10, menos 10 mais 7. 37 igual a 37. Está valendo, as duas raízes são válidas. Perfeito? Esse é o tipo 3. Equação igual a equação. Tudo bem? Gente, tipo 4 é o que mais perturba a minha cabeça. O tipo 4 sempre me perturbou pelo seguinte: você tem o primeiro módulo no primeiro membro, o segundo módulo no segundo membro. A gente pode ter 4 hipóteses possíveis. O primeiro membro sendo positivo, segundo positivo, primeiro negativo, segundo negativo, primeiro positivo, segundo negativo, primeiro negativo e segundo positivo. Cara, o problema é que eu já estou te avisando para você não perder tempo que mais e menos são equivalentes. Mais com menos e menos com mais também são equivalentes. Então, na realidade, das 4 hipóteses que você tem, você só vai usar quantas? 2. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar a equação menos 2x menos 1 igual a módulo de x menos 1, pegando o primeiro caso, os dois servem juntos. Se você aplicar os dois aqui, olha o que vai acontecer. No caso, 2x, né? 2x menos 1 igual a x menos 1. Nada faz porque os dois são positivos. Jogo o x para lá, jogo o 1 para cá. 2x menos x é x. 1 menos 1 é 0. Cara, aí tu olha, zerou, ficou impossível. Testa. 2 vezes 0, menos 1. Módulo de menos 1 é mais 1. 0 menos 1 é menos 1. Então, módulo de menos 1 igual a módulo de menos 1. Tá valendo. Ou seja, esse 0 que todo mundo já chia, vai impossível, tá dando errado, olha aqui, gente. Tá dando certinho. Então, essa solução tá valendo. Perfeito? Vamos para o segundo caso. No segundo caso, agora a gente vai considerar um deles positivo e o outro negativo. 2x menos 1 menos x menos 1 aqui. Considerei um positivo e um negativo. 2x menos 1 igual a x menos 1. Mais 1, né? No caso, troquei o sinal de todo mundo de dentro. Pega esse x, traz para cá. Pega esse menos 1, traz para lá. 3x igual a 2. X igual a 2 terços. Testa. Quando você testar, você vai ter 2 vezes 2 terços menos 1 igual a 2 terços menos 1. E os dois estão dentro do módulo. Ou seja, 1 terço vai ser igual a módulo de menos 1 terço. Gente, o módulo de menos 1 terço é 1 terço também. Então, essa solução é verdadeira. Então, as duas soluções que a gente encontra aí são quem? 2 terços e 0. São as duas soluções possíveis para a nossa equação tipo 4. Perfeito? Cuidado com equação modular. Agora, para fechar a ideia dessas equaçõezinhas problemáticas, cuidado, sempre teste os valores na equação do módulo. Tá? Cara, módulo de 2x menos 1 e esse lado não tem módulo. Repara que quando você resolver a primeira hipótese, qual é a primeira hipótese? Primeira hipótese é se 2x menos 1 for maior ou igual a 0. Cara, você vai encontrar x igual a 0. Só que quando você testar x igual a 0, 2 vezes 0, menos 1. No módulo vai ficar mais 1. E menos 1 do lado de fora ficou aqui. Ó. Módulo não pode dar número negativo. Essa solução não serve. Essa solução está fora dos reais. Tá? Essa solução não existe, bicho. Não tem como um módulo dar um número negativo. Agora, vamos ver a ideia. Se 2x menos 1 for um número menor que 0, você pode trocar o sinal e eu dei preferência a trocar o sinal só do segundo membro. Tá vendo? Ficou menos x mais 1. Quando eu fizer isso, jogo menos x para cá, jogo menos 1 para cá. Vou ficar com 2 terços. Cara, só que quando você testar 2 terços, 2 vezes 2 terços são 4 terços. Menos 1 me daria menos 1 terço, que no módulo vai dar 1 terço. 2 terços tirando menos 1 terço vai dar menos 1 terço. Novamente o módulo dando um número negativo. Isso daqui não existe.
Então, cara, solução para o nosso problema vai ser o conjunto vazio. Não existe solução, não existe resposta para a nossa equação. Então, por favor, toda vez que você tiver uma equação modular, teste as opções na equação modular. Perfeito? Eu sou Alexandre Portela e a gente viu equações modulares. Perfeito? Nos vemos na próxima.